Abrir o som, melhorar com o tempo, será que isso realmente acontece? Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é o Luthier William Vasconcelos. Eu já falei sobre esse tema, não diretamente, em alguns outros vídeos. Muita gente compra, às vezes muita gente tem um instrumento e fica aquela espera, pouco tempo vai melhorar, daqui 3 anos vai melhorar, 5 anos vai melhorar, daqui 1 ano vai melhorar. Ou compra um instrumento com alguém passou uma ilusão do tipo, hoje ele está fechado, mas vai abrir o som. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mas muito importante, assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação. Tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito, é grátis. Se você quiser apoiar financeiramente, tem um grupo de membros, vem fazer parte do nosso grupo fechado do WhatsApp também, que são os membros. Deixa o like, compartilha, que é muito importante. E deixa nos comentários se você já ouviu de alguém isso. Por favor, não coloque nome. Se colocar nome aqui de luthier ou de loja, eu vou excluir, tá? Porque para acusar alguém a gente tem que ter provas. Então, por favor, não coloque nome, tá bom? Esse vídeo não é para acusar ninguém. É importante a gente saber quando a gente termina um instrumento de construir e assim por diante, sempre tem aquela expectativa do músico, ou quando ele compra um instrumento, seja usado, seja novo, de o som ser o melhor possível. Essa percepção de som, de ser um som bom ou ser um som ruim, é muito particular. Esse negócio de abrir o som ou não abrir o som, também é muito particular, né? De melhorar com o tempo. Eu já vou excluir aqui da lista, pessoal, os instrumentos antigos. Instrumentos antigos, eu quero dizer, instrumento que está sendo tocado, pelo menos aí 40, 50 anos, sendo tocado e aí para mais, né? Gente, esses instrumentos estão muito estabilizados. Eu sei que um ajuste de corda, de cavalete, de alma, acaba mudando um pouco. Mas esses instrumentos antigos estão muito estáveis já. Ele não tem muito mais o que mudar. Então, se você vai comprar um instrumento antigo, 100 anos, 80, 50, até mais, você já está vendo o que ele é. Não espere um grande milagre, tá? A não ser que ele está realmente com um grande problema, precisa resolver, aí realmente ele tem a melhorar. Mas vamos dizer que o instrumento esteja em perfeitas condições. Não tem muito para onde ir, tá? Um instrumento antigo, ele já te mostra o que ele é em questão de timbre, resposta, projeção, volume, enfim, todas as características, equilíbrio. Não tem muito mais como melhorar instrumento antigo. O instrumento antigo ele já te mostra. Então, se você, toma cuidado, se você vai comprar um instrumento antigo e quem está te vendendo está falando, não, o instrumento não te agradou, mas fica tranquilo que ele vai abrir o som. Não, não vai abrir o som. Não tem negócio de abrir o som. O instrumento é antigo, o instrumento já está sendo tocado. O que ele teve que estabilizar, o que ele teve que mudar, ele já mudou. Agora é cuidar, restaurar o que precisa restaurar e cuidar, ajuste, enfim. Mas não vai ter grandes mudanças do instrumento. E aí não tem uma resposta certa. William, então quando eu vou comprar o som tem que ser bem potente, bem aberto? Não tenho isso. Não tem. Depende do seu uso, depende do gosto pessoal. Não tem como eu responder. O som tem que ser exatamente assim, se não for, não compra. Cada um tem o seu gosto. Eu já tive instrumentos aqui que é mais aveludado, mais fechado o som e agradam as pessoas. Instrumento muito brilhante agrada outras pessoas. Então, varia demais. Esse termo que muita gente me procura, colegas, abrir o som. Como assim, pessoal? Para começar, o som do instrumento, ele é formado, como eu já disse em vários vídeos, por muitas coisas. É volume, é projeção, é equilíbrio, é resposta, timbre. Quando você fala abrir o som, o que seria? Ganhar volume, né? Ter mais volume, ter mais projeção. É isso que o pessoal espera. Às vezes não acontece isso. Quando a gente está falando agora de instrumento novo, tá? Às vezes você tem uma estabilização de um timbre, muda um pouco o timbre, melhora a resposta, o equilíbrio começa a melhorar de acordo com o ajuste. Mas em geral, pessoal, não existe isso de abrir o som. Me explica, eu quero que você coloque aqui nos comentários como que seria abrir o som. O som não é uma janela que você abre, uma caixa que você abre, uma porta que você abre. Som é algo imaterial, você não consegue tocar o som, pegar o som. Como assim abrir o som? Né? Eu entendo quando o pessoal fala isso e quer realmente volume, quer projeção, mas toma cuidado. Não tem uma resposta certa, procure um luthier, faça uma avaliação. Mas já está sendo vendido para o luthier, eu estou desconfiando. Então tá bom, então pega o violino e leva para outro que você confie, para uma avaliação. Mas gente, quando vai comprar um instrumento, de cara, ele tem que te agradar. De som, de conforto, tocabilidade, enfim, todas as características que você tem que relevar.
Se você está tocando, foi ver um instrumento, você não gostou, seja comigo, seja com qualquer loja luthier, não compra, pessoal, porque você vai ter que ficar batalhando a vida inteira para tentar melhorar e mudar ele, e ele nunca te agradou. Então, pega um instrumento que te agrada. Ok, não existe instrumento perfeito. Às vezes ele é muito gostoso de tocar e falta projeção. Às vezes você acha com muita projeção, mas você não gostou do timbre. Às vezes ele... Assim, não vai ter instrumento perfeito. Isso, existe o perfeito para mim, para você, enfim, tudo bem. Mas não existe o perfeito para todo mundo, esse instrumento agrada a todos. Não, isso não existe. Ah, William, você está falando, então, um instrumento que acabou de construir, seja meu, seja de qualquer pessoa, ele nunca vai mudar? Vai, pessoal. O instrumento novo, o primeiro, segundo ano ali, é uma mudança drástica. E isso tem a ver muito com o músico e não com o luthier, com o instrumento. Ou seja, se o músico pegar esse instrumento e encostar, mal tocar, o instrumento tende o som abafar, fechar, não desenvolver. Ao contrário, se o músico toca bastante, tem bastante tocabilidade naquele instrumento, pratica bastante, tende o instrumento a mostrar o que ele vai ser, ele abrir o som, mostrar sua projeção, mostrar seu volume e todas as outras características. Depende muito do músico, mas aquilo que eu falei, passou uns anos, estabilizou, eu acho que assim, na minha opinião, 2, 3 anos, principalmente os 2 primeiros anos, é onde o instrumento mais muda em questão de afinação, de timbre, de equilíbrio, de resposta, principalmente. É onde ele vai mudar, principalmente, esses 2, 3 primeiros anos. Daí para diante, ele estabiliza. Ele vai estabilizar. Como eu disse, muda uma característica ou outra pelo ajuste. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Então, toma cuidado com esse negócio de abrir o som. Na minha opinião, não existe abrir o som. Eu não entendo o que é esse termo abrir o som. Para mim, isso não existe. O que existe em instrumentos novos tende a ter uma pequena mudança no começo, ali nos primeiros anos. Depois ele estabiliza. Mas não vai achando, pessoal, cuidado com o papinho de vendedor. Do tipo, nossa, está comprando instrumento de fábrica? Eu não tenho nada contra, sabe muito bem para quem está começando. Você está comprando e a pessoa fala assim, olha, compra, daqui a um tempo você mexe, ele vai se transformar. Ele não vai se transformar. Deixa eu avisar vocês, quem troca verniz, você sabe que eu não gosto disso. Tira a madeira, troca verniz de um Eagle, ele continua sendo um Eagle. Continua. Se você pega qualquer instrumento de fábrica e muda ele, adivinha, ele é fábrica ainda. E são as duas coisas que se encaixam. O melhorar com o tempo, como eu disse, os primeiros anos de um instrumento novo ele realmente muda. Melhorar é discutível, para uma pessoa pode falar que melhorou, para outra pode falar que não. É discutível, mas o instrumento novo sim. Mas o instrumento antigo, toma cuidado. Então eu separaria bem assim. Instrumento antigo, você vai comprar um instrumento antigo, instrumento que já está sendo usado ali 30, 40 anos pelo menos, tocado esse tempo, não guardado, mas tocado. Você não gostou, pessoal, não compra, não entra nessa. Porque provavelmente você não vai gostar. Não vai fazer, não há nada que você possa fazer nele. É importante, tem gente que acha que o instrumento sempre vai melhorar. Instrumento tem limite. Se fosse assim, não precisaria ter todo instrumento de fábrica, oficina, autor. Não, faria um só, tudo fábrica, porque ele vai melhorar com o tempo. Não é assim, todo instrumento tem limite. É muito diferente um instrumento de autor com um instrumento de fábrica, que é diferente de oficina com autor, oficina com fábrica. São muito diferentes. Eu sei, tem muita gente que chega e manda mensagem. William, eu tenho um instrumento de fábrica, é muito melhor de qualquer um de autor. Eu falo, o que eu vou falar para a pessoa, né? Tá bom, parabéns. Provavelmente a pessoa não tocou em bons instrumentos de verdade. Bons mesmo. Não tocou. Não estou falando dos meus, estou falando de instrumentos antigos. Grandes instrumentos, caríssimos. Instrumento antigo, se você não gostou, não entra. Não vai nessa, vai melhorar com o tempo. Gente, o instrumento mesmo novo não melhora com o tempo. Ele tende a estabilizar. Ele vai mostrar o que ele é. O instrumento, todo o instrumento tem o seu som. O que eu quero dizer com isso? Muita gente me procura, William, eu tenho meu instrumento, violino, viola, violoncelo, o som dele é muito fechado. Me indica uma corda que abre o som? Gente, não vai abrir. Por mais que eu indique uma de alta tensão, a mudança é pequena. O instrumento é fechado. Ou o contrário também. Nossa, meu instrumento é muito gritante. Eu quero uma corda mais doce. Eu indico e ainda continua forte. Eu peguei um violino uns tempos atrás, faz tempo, não vou falar ao cliente.
era um violino modelo Steiner. O violino era muito, mas muito agressivo, muito insuportável. E a gente põe corda de baixa tensão, corda que... E continua assim, porque o instrumento é assim. Vocês têm que entender que o instrumento que você tem, sabe aquele som que você ouve? É dele. Ah, mas mudar a corda muda, tudo bem. Mas, né, abre a sua mente. Eu sei que muita gente quer defender o seu instrumento, mas abre a sua mente, muda a corda e percebe. Você tem mudança de timbre, uma coisa, mas o instrumento é aquilo. E aí, como eu disse, eu não sou contra o instrumento de fábrica, oficina ou autor. Cada um tem o seu nível, cada um tem a sua escolha, o seu momento de ter um instrumento melhor ou inferior. Então, cuidado! Não existe, na minha opinião, quem defende, defenda. Abrir o som, ele tem uma estabilização, ele tem, com o passar do tempo ele estabiliza, ele, né, se ajusta o timbre, a resposta, o equilíbrio, ele vai mostrar o que ele é. Agora vai melhorar com o tempo, vai abrir o som. Gente, corre disso, tá bom? Vou ficando por aqui.